E o último jogo antes da parada para os jogos da seleção brasileira, os últimos jogos da eliminatória da Copa 2026, agora em 2025, foi Flamengo e Grêmio, né? Esse jogo que era cercado por muita expectativa por um motivo muito simples. O Flamengo operou uma completa e histórica destruição em cima do Vitória da Bahia, vencendo o Leão Baiano pelo marcador de 8-0. Foi impressionante e uma das maiores goleadas da história de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, né? Salvo engano, a maior goleada São Paulo e Tiradentes do Piauí, jogando em São Paulo 10-1. É um negócio assim, é uma dessas goleadas que acontecem de tempos em tempos. E o Flamengo é um time que tem uma capacidade de envolvimento absolutamente alta, absolutamente fora do padrão de um time assim razoável, um time mediano, não só do Brasil, mas como do próprio continente, né? Com jogadores que teriam plenas condições de jogar em grandes ligas europeias, como é o caso da maioria dos jogadores daquele elenco. E para o jogo seguinte, se fez até memes, né, com o Mano Menezes, o então treinador do Grêmio, gaúcho, e dizendo que seria a próxima vítima, o jogo mais uma vez ali no Maracanã, porém o Grêmio acabou anulando o Flamengo, conseguiu fazer com que o seu futebol defensivo prevalecesse, o Flamengo não conseguiu aquela pressão, aquele volume de jogo avassalador, como foi contra o Vitória da Bahia, e nisso o Grêmio consegue arrancar esse empate, né? Também não jogou para vencer o Flamengo no Maracanã, verdade seja dita, as melhores chances de gol foram do rubro-negro carioca, porém acaba esse momento de parada, né, para ver a seleção, onde o Grêmio consegue uma vitória contra o Vasco por 3-2 na casa do Vasco, jogando em São Januário, e o Grêmio acaba avançando um pouquinho na tabela, né? Por mais que o time do Fernando Diniz tenha conseguido as melhores chances de gol, muito mais oportunidades, porém o que vale é a bola na rede, aquela finalização que balança, né, a meta do inimigo, e aí você tem os 3 pontos na tabela, porque em campeonato de pontos corridos, empatar demais não vale a pena, né? Por exemplo, aqui é a minha realidade local. Sou torcedor do América de Natal, que hoje ficou pelo caminho e não consegue sair da série D de dado para a série C. Da quarta para a terceira divisão sobe o Santa Cruz de Pernambuco, com muito mérito. O que acontece? Na divisão de cima, onde estava o ABC, o meu rival, ele perdeu menos do que o Caxias, também lá do Rio Grande do Sul, que acabou essa fase da Série C em primeiro lugar. O ABC perde menos, porém é rebaixado para essa Série D, né? O que acontece aqui? A gente vai ter que ter uma compreensão de que pontos corridos, que é onde estão essas grandes equipes aqui, você precisa ousar vencer. Isso, por exemplo, é uma característica que eu admiro nos times do Fernando Diniz. O Fernando Diniz não é aquele cara que fica segurando o jogo, ele dentro daquele esquema dele, né? Um tic-tac, ele é um treinador bastante agressivo, mas às vezes falta essa contundência, às vezes falta essa última bola entrar, né? O Grêmio do Mano Menezes também vem se recuperando na competição. O Mano Menezes ficou até abalado no cargo, né? Ficou assim, balançado, melhor dizendo. Estavam pensando em trazer o Vojvoda, né? Que foi demitido do Fortaleza e que agora está no Santos. E o Fortaleza continua de ladeira abaixo, né? O Leão do Pici, infelizmente, não tem conseguido se recuperar. Mas o Mano Menezes se segura por ali no Grêmio, consegue fazer uma partida bastante razoável contra o Clube de Regatas Flamengo, que lidera a competição, seguido pelo Cruzeiro com 2 jogos a mais do que a equipe do Palmeiras, e o Palmeiras também está ali no encalço. E na rodada seguinte, vitória da Bahia, apesar desse esculacho e ter tomado de 8-0 para o Flamengo no Maracanã, no Barradão, em Salvador, na Bahia, nos seus domínios, consegue uma vitória por 1-0 diante do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro, e se reabilita na competição, estando ali no primeiro postinho depois da zona de rebaixamento. Esse é o cenário de momento, é mais ou menos isso que está acontecendo agora na Série A. Muita água ainda tem para rolar daqui para o final da competição, mas a minha mensagem é: melhor para um time que ousa e tenta ganhar os 3 pontos do que um time que fica mais contido, margem defensiva, que é o caso, por exemplo, do Grêmio, com o treinador Mano Menezes, que vai empilhando empates, onde você faz apenas um pontinho e aí você acaba não conseguindo chegar nos lugares mais altos da tabela.